Duce Ascensão e queda de Benito Mussolini sofreram uma queda. Esse produto poderia ter sido importado pela metade do custo. O Duce, porém, sentia-se como que em seu próprio elemento, dirigindo-se aos homens da colheita como camaradas do solo, trabalhando arduamente ao lado deles em trajes simples e de boné para proteger-se do sol, disposto a colher, ele próprio, 2 toneladas. E página 146 Marco presidindo congressos de fazendeiros em teatros ornamentados com gigantescas espigas de trigo. Sem dar atenção ao excesso de população, começou a colocar a família italiana num pedestal. A partir de 1927, os 3 milhões de solteiros da Itália passaram a pagar impostos que renderam 1 milhão de libras por ano, visando-se, com isso, a fazê-los correrem para o altar. Os homens casados, com famílias numerosas, tinham preferência sobre os demais nas agências de empregos, e eram-lhes concedidos outros benefícios tais como redução nas passagens de bondes e na tarifa do gás. A campanha do Duce assumiu, inevitavelmente, uma aura de pura fantasia, criou o Dia da Mãe e da Criança para as famílias mais prolíficas, premiando com medalha toda mulher que desse à luz o 7º filho. Os oficiais da milícia receberam ordem de prestar continência a toda mãe que observassem estar esperando o bebê, e a duras penas os conselheiros de Mussolini conseguiram impedi-lo de determinar o confisco dos bens dos maridos que morressem deixando menos de 4 filhos. Rapidamente, Mussolini, homem de Estado, transformou-se num homem de aspectos ridículos. Fotografias nos jornais mostravam-no com toda sorte imaginável de indumentária, em trajes de montaria, em uniforme de capitão de iate, em uniforme militar, de botas altas, ou de dorso nu nos campos de trigo, e em todas as atividades possíveis, dirigindo automóveis esporte, discursando para a multidão, domando animais selvagens, tocando violino. Seu retrato aparecia nos maios femininos e nos anúncios de propaganda de alimentos infantis, onde o bebê ostentava o gorro fascista, ao mesmo tempo que homens empreendedores faziam excelente negócio vendendo perfumados sabonetes marca Mussolini a 2 liras cada um. Para algumas pessoas, tudo nele tinha propriedades mágicas dos amuletos. Mulheres grávidas conservavam o retrato do Duce sobre a mesinha de cabeceira, esperando que o bebê herdasse suas excelentes qualidades, ou, quando se aproximava a época do parto, dirigiam-se a uma clínica das proximidades de sua terra natal, Preda Pio. A meio caminho entre o céu e a terra, conforme o descrevera Pio XI, Mussolini era objeto de ímpia peregrinação. Um homem idoso percorreu a distância de 560 quilômetros, em 2 meses, para presenteá-lo página 147 Marco com um barril de água do Piave, lugar de uma vitória na Primeira Guerra Mundial, transportando-o num carrinho de mão. Um menino de Marano, de 12 anos de idade, andou descalço 720 quilômetros somente para vê-lo. Um operário de Turim, abraçado e beijado por Mussolini por ocasião da cerimônia em que recebera um prêmio, jurou nunca mais lavar o rosto. E em Rexione, no Adriático, onde se localizava sua vila, grupos de mulheres histéricas lançavam-se ao mar para assediá-lo sempre que ele ia, ali, nadar. O próprio Mussolini, porém, sabia impor certos limites como, por exemplo, quando uma professora do Piemont lhe escreveu implorando que exercesse o medieval droit de senhor em sua noite de casamento. Mandou, em seu lugar, um carabineiro como uma séria advertência. Pessoas que não tinham oportunidade de vê-lo em carne e osso veneravam os objetos ligados a ele. Por ocasião do 10º aniversário da marcha sobre Roma, uma multidão silenciosa reuniu-se diante da padiola manchada de sangue que, constava, na Primeira Guerra Mundial o tinha trazido do campo de batalha. Uma estalagem da montanha, onde ele jantara, ostentava numa vitrina, qual um vaso etrusco, o garfo com o qual ele comera macarrão. Um chefe fascista, Cesare Fraccari, que se parecia muito com Mussolini, ficou espantado ao ver uma cadeira, que ele deixara vaga num restaurante, ser arrebatada, minutos depois, por caçadores de souvenirs. Não eram somente os humildes e oprimidos que se sentiam fascinados por Mussolini. Admiradores ricos enchiam no tanto de presentes de 3 vilas livres de pagamento águias empalhadas que certa vez, estando com disposição alegre, ele disse, gracejando, a quinto na vara, deixando o governo, poderei abrir uma barraca no mercado de quinquilharias. Em Sanremo, floricultores deram seus nomes a uma nova camélia preta. Em sua homenagem, o cume do Monte Branco passou a chamar-se Mussolini. Em Lausanne havia um muro que se dizia ter sido levantado por ele, e o local passou a ser um dos passeios obrigatórios dos turistas, e a Signora Gelpa, lavadeira italiana, começou a ser chamada Madame Sensgini. Página 148 Marco ela talvez tenha lavado a roupa de Napoleão admitiu. Eu, porém, lavei a de Mussolini. Coisas assim teriam virado muitas cabeças mais fortes que a do Duce. Nos primeiros anos de seu governo o sucesso abrandará-o, e ele não deixava de ter, às vezes, gestos impulsivos e dinaruços. Quando um vendedor de peixe se queixou de não lhe ter sido renovada a licença no mercado, Mussolini, pessoalmente, dirigiu-se de automóvel à Via del Lavatoio, de Roma, a fim de garantir-lhe a licença para trabalhar. Outra vez, enfiando uma nota na mão de um vagabundo que lhe pedira esmola, o Duce explicou a Ítalo Balbo, quem passou fome compreende o olhar de um homem faminto. A essa época ele ainda sabia usar ditos chistosos. Ante uma grande multidão reunida numa praça de Palermo, ao enguiçar o amplificador de som, um homem gritou, mais alto. Imediatamente Mussolini respondeu, de qualquer modo você lerá tudo isto nos jornais, amanhã. Às vezes seu humorismo era dito com seriedade. Certa ocasião, em seguida a uma desordem numa boite de Roma, um jovem diplomata do Palácio Chigi compareceu diante de Mussolini para justificar sua conduta. O Duce, o rosto severo, perguntou-lhe se era verdade que ele, membro do Ministério das Relações Exteriores, chegara a ponto de esquecer-se de sua posição derrubando com um soco o tocador de pistão de um jazz band. O diplomata começou a tartamudear desculpas, mas Mussolini interrompeu-o, perguntando se era verdade. Quando o homem sacudiu a cabeça afirmativamente, desolado, Mussolini, apreciador da verdadeira música, inclinou-se para a frente e, com solenidade, sacudiu-lhe a mão. Depois, como não podia deixar de ser, o Duce começou a dar crédito à sua publicidade. O culto à sua pessoa começara espontaneamente, mas ele página 149 Marco agora trabalhava mais arduamente do que ninguém para manter vivas as chamas da adulação. Reuniões a que compareciam 50.000 pessoas tornaram-se comuns, e o Duce, de mãos à cintura, arengava da pequena sacada de seu gabinete no Palácio Venezia. O povo gosta de homens fortes dizia, exultante, à medida que redobravam as aclamações. É como mulher. O lugar da cama que ocupara 30 anos antes, no dormitório da caserna, em Verona, era agora solo sagrado, assinalado por um busto de bronze. Se ele aparecia numa tela cinematográfica, todos os espectadores deviam pôr-se de pé. Suas visitas de um dia a Turim ou Bolonha custavam cada uma, ao erário público, 6.000 libras esterlinas em decoração, bequetes e fogos de artifício, e ele para ali viajava numa composição de 6 vagões, o rosto junto à janela para ser visto por toda a gente. Não havia dúvida de que construíra 16.000 escolas públicas elementares, mas a maioria era constituída de seminários fascistas onde a melhor nota era para a adulação. Em toda a sala de aula havia, à esquerda do crucifixo, o retrato de Mussolini. Para os pequerruchos, um friso contendo apenas seus olhos orlava as paredes, 1 metro acima
acima do nível do soalho. Nas orações matinais, os alunos entoavam solenemente: creio no Supremo Dulce, Criador dos camisas negras, e em Jesus Cristo, seu único protetor. Alunos de escolas elementares lutavam com problemas cujo texto era este: se Mussolini ganhava 56 liras por mês como professor, quanto ganhava por dia? Ou aprendiam que Pinóquio era, na realidade, discípulo do Dulce, que obrigava os comunistas a tomarem óleo de rícino. As massas precisam obedecer. Trovejara o Dulce naquele ano quando se tornou obrigatório, a toda a gente, ser membro do partido fascista. Não podem perder tempo procurando a verdade. Mas não era só as massas que se negavam a esse privilégio. Na Câmara dos Deputados, que passou a ser chamada Câmara de Faces e Corporações, Mussolini passou a ocupar uma plataforma acima da de seus colegas. Quase todos os seus antigos lugares-tenentes, homens que o tratavam com intimidade nos dias da marcha sobre Roma, passaram a ocupar posições onde pouco tinham a dizer no tocante a questões políticas. Dino Grande, que página 150 Marco não se esquivara de dizer-lhe algumas verdades cruas, foi nomeado embaixador em Londres. Luiz Federzoni tomou-se presidente do Senado. A Ítalo Balbo, afastado do cargo de ministro da Aeronáutica, foi dado o governo da Líbia. Alberto de Stefani, que em 1924 equilibrara, pela primeira vez, o orçamento da Itália, foi forçado a retirar-se da vida pública. Leandro Arpinati, de Bolonha, que durante curto período foi subsecretário dos negócios do interior, foi banido, como qualquer dissidente, para uma prisão das Ilhas Lipari. Mussolini não mais aceita conselhos, declarou Arpinati à família, cheio de amargura. Só quer aplausos. O próprio Dulce reconhecia a verdade que encerrava tal asserção. Ao ser perguntada a razão por que exilara Grande para Londres, depois de esse chefe tê-lo servido fielmente durante 8 anos, confessou: ele passou a conhecer-me bem demais. Isso passará a ser pecado capital. Aqueles que o serviam mais de perto agora irritavam-se, pois até nas reuniões do Grande Conselho Mussolini desempenhava o papel de tirano, realizava sessões noturnas que se arrastavam até ao alvorecer, cada membro erguendo-se, como numa sala de aulas, para responder presente. Quem externasse uma opinião verdadeira arriscava-se a ser, no mesmo instante, demitido. Certa vez, quando o diplomata Giuseppe Savaguragi, de 66 anos de idade, leu seu relatório a respeito de uma conferência realizada em Genebra sobre gases venenosos, o Dulce perguntou-lhe, bruscamente, qual o mais mortífero de todos os gases. O incenso. Excelência, foi a significativa resposta do idoso diplomata, que foi imediatamente aposentado. Funcionários que, na linguagem de Mussolini, resignavam, eram, muitas vezes, os últimos a terem conhecimento disso. Foi típico o caso do ministro da Educação, Francesco Ercole, que ia comparecer às comemorações do centenário do nascimento de um notável poeta em Catania, Sicília. Subiu para o carro dormitório, na estação central de Roma, e mal abriu a mala para dali tirar o pijama quando lhe chegou, no último momento, página 151 Marco, telegrama que o fez arrumar novamente, e depressa, a mala. Dizia o telegrama: aceito sua resignação. Mussolini. Poucos foram os homens que se surpreenderam quando, por volta de 1933, 10 meses depois de conhecer Claretta Petaxi, Mussolini passou a ter-se na conta de muito acima de qualquer estadista do mundo. Na última semana de janeiro, ele entregou um telegrama a Agostino Iraci, chefe da Secretaria do Ministério dos Negócios do Interior. De Berlim, o major Giuseppe Renzetti, então cônsul-geral da Itália ali, comunicava a espetacular ascensão do partido nazista ao poder. Amanhã, predisse o Dulce, o novo homem da Alemanha será Adolf Hitler. Iraci mostrou-se circunspecto. Em novembro de 1923, Mussolini taxara o put de Hitler e seus adeptos, na cervejaria de Munique, que abortara, de obra de crianças tolas. Seria interessante para a Itália, perguntou ao Dulce, a Alemanha tornar-se mais forte. Quase incredulamente, Mussolini fitou espantado. Se naquele momento havia tido uma simples dúvida, afastou-a rapidamente. Avançou beligerantemente o maxilar inferior para a frente e, com forte murro sobre a mesa, bradou: a ideia do fascismo está conquistando o mundo. Dei a Hitler muito boas ideias. Ele, agora, guiar-se-á por mim. De todas as noites da vida de Elisabetta Cerruti, esposa de um embaixador italiano na Alemanha, aquela, no Palácio Presidencial de Berlim, foi talvez a mais tensa. Todas as regras rígidas do protocolo diplomático estavam sendo postas de lado naquele dia, sem que, até então, houvesse uma explicação para o fato. Como os mais novos dentre os embaixadores ali chegados, ela e Vittorio, o marido, figuravam em último lugar na relação do protocolo, mas naquela noite 7 de fevereiro de 1633 seria ela que o recém-eleito chanceler, Adolf Hitler, acompanharia para o banquete anual oferecido ao corpo diplomático. Página 152 Marco. Sob os brilhantes candelabros do salão de Beckwitz, um augusto anfitrião cumprimentando seus 200 convidados, estava o presidente da República de Weimar, Marechal de Campo Paul von Hindenburg, de 86 anos de idade, apoiado numa bengala de ébano. Atrapalhada, Elisabetta Cerruti procurava com os olhos, no meio daquela multidão murmurante, o seu par no banquete. Nenhum homem era alvo de maior atenção e, no entanto, ele não era visto em parte alguma. Subitamente Elisabetta Cerruti descobriu-o num canto do salão. Estava só, pálido, mas calmo, os braços cruzados sobre o smoking, o primeiro que usava, observando impassivelmente o presidente. Era como se ele pensou a senhora Cerruti estivesse muito satisfeito por deixar Hindenburg gozar da atenção geral, sabendo perfeitamente que o canto em que ele, Hitler, se encontrava se tinha transformado num dos pontos cardeais do universo. Com-se do vibrante desafio do momento, a esposa do embaixador desejou que outra mulher estivesse em seu lugar. Ao inclinar-se Hitler para beijar-lhe a mão, lembrou-se ela, com receio e aversão, da cena de apenas algumas semanas atrás, na noite de 30 de janeiro, em que nascera o Terceiro Reich, o enorme desfile iluminado por tochas que passou diante da chancelaria, a marcha brutal dos que dele faziam parte, o triunfo animal do cântico Hostil essa que rompia de milhares de gargantas. Depois, ao seguirem os convidados as setas vermelhas e pretas que lhes indicavam um lugar na mesa, Elisabetta dominou a antipatia de que se via possuída. Observe bem Hitler e não perca uma palavra do que ele disser, recomendará-lhe o marido. A tarefa não era fácil. Durante todo o banquete o profundamente enraizado rancor de Hitler aqueles que se tinham oposto à sua ascensão ao poder extravasava em estridente raiva. Apertava nas mãos a faca e o garfo, os olhos azuis, claros, como que chispando fogo, e repetidas vezes voltou a atacar o mesmo assunto, como se não houvesse outro. Dali para diante a Alemanha seria uma grande nação, cujas legítimas aspirações o mundo devia reconhecer. Com um misto de horror e fascinação, a senhora Cerruti, página 153 Marco viu que ele tremia de raiva. Sua voz elevara-se a um tom histérico, tão duro quanto o de uma lavadeira aos gritos, a despejar insultos. Contato, ela pensou conter aquela avalanche de palavras mencionando Benito Mussolini. O efeito teve a magia de uma invocação. Abrandou-se imediatamente a expressão dos olhos de Hitler. Sua voz assumiu um timbre baixo, em que transparecia certo calor. A esposa do embaixador veio a descobrir, então, o motivo por que lhe fora reservado aquele lugar junto ao convidado de honra. Meu respeito para com esse grande homem era grande demais para que o procurasse antes de haver eu conseguido resultados positivos, declarou-lhe com afabilidade. Mas agora é diferente. Espero, com prazer, o instante de poder conhecê-lo pessoalmente. Como que atraído por uma visão, fitava um ponto da toalha de damasco branco, engomada, cheia de cristais cintilantes. Será o dia mais feliz de minha vida.
Concluiu Hitler. A manhã parecia ter sido feita para poetas e venezianos. A 1500 metros abaixo da asa do Jackers, a este bordo, as lagunas semelhavam filigranas de prata junto à vegetação verde da terra. Olhando para trás, de sua cabina, o piloto particular do chanceler Adolf Hitler percebeu que ele apreciava a solenidade daquele momento. Hitler chamava a atenção do chefe de imprensa, Otto Dietrich, área de trabalho segura. Dutch AC. OBS. Pausar gravação. Interromper gravação. Caixa de seleção marcada. OBS. Dutch AC. Documento. Chefe de imprensa, Otto Dietrich, para todos os pontos de referência aqui. Chefe de imprensa, Otto Dietrich, para todos os pontos de referência que apenas conhecia dos livros favoritos de história da arte, a majestosa fachada de Santa Maria Delia Salut, qual a proa de um galeão, navegando com todas as velas desdobradas, nas águas do Grande Canal, os brilhantes zimbólios de São Marco. No aeroporto San Nicolò dei Lido, Benito Mussolini não se mostrava com disposição acolhedora. Naquela amena manhã de verão quinta-feira, 14 de junho de 1934 estava recebendo Hitler pela primeira vez em solo italiano para fazer-lhe séria advertência. Durante meses, por ativa instigação de Hitler, os nazistas da Áustria haviam empreendido uma guerra de terror. Página 154 Marco contra o regime clerical fascista do chanceler Engelbart Dulaus. Ansioso para que a Áustria permanecesse um estado tampão independente, o Duce não agasalhava qualquer sentimento amigo para com o homem que se mostrava disposto a anexá-la à Alemanha, Adolf Hitler, agora presidente do Conselho e chanceler, intitulado, por direito, o Führer. Quando o Jackers taxiou para estacionar e Hitler apareceu à vista, as autoridades fascistas ficaram boquiabertas. Em contraste com o uniforme preto de Mussolini, cheio de medalhas, de comandante supremo e cabo honorário da milícia fascista, o Führer da Alemanha envergava capa caque cintada, terno cinzento de civil e sapatos de couro envernizado. Quando descia a escada, segurando nervosamente o chapéu de feltro, um dos 400 repórteres presentes, Gerhard Strina, da Hearst Press, ouviu o Duce cochichar para Galeazzuciano, seu novo chefe de imprensa, nomeado fazia pouco tempo. Não gosto dele. Isso, sem dúvida, estabeleceu o rumo das conferências daqueles 2 dias. O Führer percebeu sua desvantagem e ficou sobremodo pálido quando Mussolini, tendo lhe dado as boas-vindas em alemão, bateu-lhe condescendentemente no ombro. Quando a banda rompeu o Horst Wessel, Hitler, olhando furioso para o embaixador alemão Ulrich von Hessel, soprou-lhe, porque não avisou para eu usar meu uniforme. O elogio que Hitler, 18 meses antes, fizera a Elisabetta Serruti, fora, na verdade, sincero. Nenhum outro homem lhe apontará o caminho para o poder como o fizera Mussolini, ao demonstrar como um aspirante a chefe podia fechar o parlamento, amordaçar a imprensa, dominar o povo e, ao mesmo tempo que encarcerava os adversários, formar um exército ilegal baseado em apelos patrióticos. Naquele momento, no entanto, o mal oculto desdém do Duce era-lhe mais que insuportável. À tarde, no salão luxuosamente mobiliado do Palácio Real, em Stra, no continente, o resultado da primeira conferência dos ditadores foi um desastre total. Demasiado orgulhoso de seu alemão deficiente, Mussolini, página 155 Marco não permitiu intérpretes, os 2 homens debateram os problemas a portas fechadas. Logo depois tomaram-se ao de vez murros na mesa e vozes altas e irritadas, a palavra Österreich, Áustria, ressoava acima das demais. Quando saíram do salão, Hitler a puxar nervosamente o cinto da capa, ambos estavam vermelhos, a expressão do rosto dura e zangada. No Grand Hotel, onde Hitler ficara instalado, os repórteres acolheram com ironia o comunicado de Galeazzuciano segundo o qual os 2 homens haviam conferenciado numa atmosfera de perfeita cordialidade. Conforme Hitler começou a perceber, Mussolini tinha muita coisa em mente. A parte sua preocupação pela independência da Áustria, tinha, realmente, simpatia pelo pequeno Dulaus, de 41 anos de idade, sorriso infantil e baixo timbre de voz, e um tanto tímido. Em agosto de 1933 ele e sua encantadora esposa, Eloine, tinham sido hóspedes do Duce na vila da família em Rexone. Aos 2 homens foi proporcionada alguma recreação com um pouco de remo, natação e algumas excursões em barco a motor. Farei Berlim saber que a Áustria terá que ser deixada em paz, prometera Mussolini, que doara 2 milhões de shillings para auxílio à contrapropaganda de Dulaus. Já em março, porém, quando Dulaus procurou novamente o apoio de Roma, Mussolini confiou a seu filho Vittorio, o caldeirão está fervendo debaixo do pobre Dulaus, e é Hitler quem está pondo lenha no fogo. Um problema pessoal também preocupava Mussolini naquela tarde de junho. Dali a alguns dias Claretta Petac se casar-se-ia com o tenente, em Roma, ela e o Duce já se tinham despedido. Pois bem, Picula. Você vai partir e não mais a verei. Seja feliz, foram as palavras de despedida. Ele não lamentava ter em suas relações permanecido platônicas, pois respeitara a juventude e a sinceridade dela. Mas precisava admitir que página 156 Marco sentiria saudades das ardentes perguntas de uma jovem que o venerava como a um herói, da sensação de eterna mocidade que ela lhe transmitira. Seus pensamentos volverão, irritadamente, a Hitler. Ainda não perdoará a rejeição sumária de Hitler da advertência que ele, Duce, como estadista mais velho, lhe fizera por intermédio do embaixador Vittorio Serruti, na primavera de 1933, de que a campanha antissemita poderia fazer com que os inimigos da Alemanha, inclusive sua gente cristã, se voltassem contra Hitler. A princípio, o Führer responderá com bastante calma. De repente, porém, qual um possesso, gritou, permita-me observar que Mussolini nada entende do problema judaico. O nome de Hitler será glorificado por toda a parla como o do homem que eliminou da face da terra a praga judaica. Quando, entretanto, o barão Constantin von Neurath, ministro das Relações Exteriores da Alemanha, insistiu com o Duce para condenar publicamente a atitude de Hitler, Mussolini nada fez. Não revelaria ao mundo que alguém havia menosprezado um conselho seu, mas o conhecimento desse fato irritava-o. Durante as 36 horas seguintes esforçou-se para fazer seu hóspede sentir-se insignificante. Por ocasião da parada, na sexta-feira pela manhã, em homenagem a Hitler, este ficou enfurecido na tribuna durante mais de meia hora em virtude da demora do Duce a chegar. Afinal, quando Mussolini chegou e a banda de música pôs-se a tocar, Hitler espantou-se, e com razão. Diante da tribuna desfilavam, fazendo sua saudação, filas e filas de homens da milícia fascista marchando fora de compasso, a barba por fazer, os uniformes mal passados e surrados. Embora o Führer tivesse apenas vaga suspeita do caso, Mussolini ordenara à tropa que desfilasse daquele modo desorganizado, maneira mais óbvia de demonstrar desprezo. Mussolini não ficara nisso. Quando Hitler contemplava em silêncio de uma janela, a seu lado, a multidão entusiástica aglomerada na Piazza San Marco e o Duce mantinha-o empolgado com a visão que apresentava do grande futuro da Itália. Mussolini, como se lhe houvesse ocorrido um pensamento, página 157 Marco tardio, fez um gesto em direção de Hitler como para dar sinal de que deviam aplaudi-lo. Em seguida, um almoço desagradável no Lido Golf Club e um chefe de cozinha, em sua desaprovação, pusera sal no café de Hitler. Os 2 ditadores foram andar pelo gramado a fim de conversarem sem ouvintes, discutiram durante 2 longas horas.
O protocolo estabelecia que Mussolini deveria levar o Führer a um passeio de barco a motor pelos canais, não, porém, que devesse reprimir os bocejos quando Hitler, citando trechos de Mein Kampf, depreciasse todos os povos do Mediterrâneo como raça com traços de sangue negro. No meio da recepção daquela noite, em homenagem ao Führer, Mussolini, sem cerimônia, retirou-se. Até as despedidas pela manhã, no aeroporto Lido, achou que cumprira suas obrigações. O chanceler regressaria à Alemanha com uma única ideia a propósito da opinião que dele formava Mussolini, e saberia que, no que dizia respeito à Áustria, ele fora muito positivo. Ele é um monge paurador, disse Mussolini com desprezo a uma autoridade do partido fascista e receberá uma lição. O que disse ao general Pietro Badoglio, chefe do Estado-Maior do Exército, foi mais cáustico, ele é um bárbaro. Um gramofone com apenas 7 discos. Foi Galeazzo Ciano quem resolveu que Hitler deveria receber, sem rebuços, aquela mensagem. Ciano sempre se vangloriava de ser hábil diplomata e, desde sua última promoção, o gênero do Duce vinha colhendo os frutos de sua intimidade. Uma opinião que Mussolini reservasse para seu círculo favorito, pensava Ciano, poderia, ao deixar-se que transpirasse no meio oficial, chegar até a Berlim. Enquanto sorvia um suco de tomate, naquele tempo a bebida mais em moda no bar do Hotel Daniele, deixou cair com a voz de timbre agudo a primeira das muitas indiscrições para os repórteres ávidos de notícias. Hitler está obcecado pela ideia de uma guerra preventiva na Europa, disse-lhes. Mas, vocês sabem como o Duce o chama. Chama-o de página 158 Marco Gengis Khan moderno. Sobre a toalha de damasco engomada, diante de Vittorio Mussolini, viam-se as sobras de um lanche saboreado lentamente, espalhadas como numa cena de natureza morta, de uma pintura, a casca de uma laranja, em espiral, um queijo cremoso bel passe e sua última xícara de café forte. Pelas persianas descidas da Vila Mussolini, em Rexione, filtravam-se a vista e os ruídos de uma sonolenta tarde no Adriático, a luz do sol reverberando na praia, o murmúrio do mar e o vento quente que agitava as palmeiras. O filho de 19 anos do Duce, depois de sorver o café, preparou-se para ir à praia. O carro aproximou-se tão rapidamente da entrada que seu primeiro sinal foi o lançamento de pedregulhos que, como granizo, atingiram a janela. Vittorio limpou os lábios com o guardanapo e correu para a porta. Os pais estavam fora, em excursão pelos campos, e só voltariam ao anoitecer. A última pessoa que ele esperava ver no vestíbulo era Rachel. Mais atrás, vislumbrou o vulto robusto do pai, que se dirigia para o escritório. Lívida, a mão comprimindo a boca, Rachel acabou contando-lhe: mataram Dulaus esta manhã. Vittorio ficou horrorizado, e não só pela tragédia em si. Apenas 11 dias antes, em 18 de julho de 1934, a esposa de Dulaus, Eloine, com seus 2 filhos Rudolf, de 4 anos, e Eve, de 6, haviam chegado à vila que Mussolini alugara para eles na costa, não muito distante. Todas as manhãs eles tinham estado a brincar na praia com Romano e Ana Maria. O próprio chanceler deveria chegar no dia seguinte, em férias. Benito Mussolini precisava, agora, achar o meio de transmitir a dolorosa notícia à família. Encerrado em seu gabinete, o Duce analisava os fatos mais recentes. O primeiro alarme viera de Eugênio Morila, chefe do escritório de Aia Popolo de Itália em Viena. Logo depois das 13 horas, ao ouvir o comunicado, transmitido pelo rádio, de que Dulaus já não era o chanceler e que os nazistas estavam senhores da estação transmissora, Morila deixara o almoço e correra para a legação da Itália. Estava convencido de que o pequeno estadista já estava morto. Morila ainda se lembrava, com angústia, da conversa que tivera com Dulaus no dia anterior, quando página 159 marca o chanceler, hesitante, procurou sua opinião acerca do presente que levaria a Mussolini, um guia de Viena, do século XVIII, impresso em italiano. Minha família está lá, agora contará-lhe Dulaus e os pequenos já estão falando o italiano. Esta manhã, quando telefonaram, disseram-me: Papa, como estei? Como os funcionários da legação se mostrassem incertos nas informações, conseguiu-se uma ligação para Fulvio Suvic, subsecretário de Estado para as Relações Exteriores em Roma. Parecia então provável que Dulaus se encontrasse prisioneiro dos nazistas. Impossibilitado, a princípio, de entrar em contato com o Duce, Suvic chamará o general Federico Bastrocchi, subsecretário para a guerra. Sem amenizar as palavras, contou-lhe: trágicos acontecimentos assolam Viena. Tenho certeza de que, quando conseguirmos falar com Mussolini, ele dará apenas uma ordem: mobilização. A cólera a transparecer-lhe no rosto, Mussolini andava de um lado para outro no gabinete. Nutria poucas ilusões a respeito do que acontecera, muito menos, ainda, do que se referia a Adolf Hitler. Apenas 15 dias após seu primeiro encontro em Veneza, o Führer, num fim de semana sangrento conhecido por Noite dos Punhais Compridos, liquidara dezenas de componentes das tropas de assalto que o tinham apoiado. Chocado, dissera o Duce a Rachel: ele é mais cruel do que Attila. Não hesitou em matar camaradas que o auxiliaram a galgar o poder. Foi como se eu tivesse ordenado que matassem Grande e Bottai. Às 16 horas caiu uma tempestade sobre o Adriático. Rajadas sibilantes de chuva fustigavam o mar. Mussolini permaneceu no telefone pressionando Roma para que enviasse notícias. Escurecia quando recebeu a pior delas: Dulaus estava morrendo. Às 13 horas, nazistas trajando o uniforme do exército austríaco tinham invadido a chancelaria federal, em Viena, colhendo o chanceler no momento em que tentava fugir. Acuado no salão onde o Congresso de Viena celebrara a paz em 1815, depois das páginas 160 marco Guerras Napoleônicas, 9 homens arrombaram as portas e atingiram-no com tiros a queima-roupa, na garganta. Foi lenta a morte de Dulaus. Permanecera caído num sofá, numa sala ao lado, durante 3 dias, recusando qualquer ajuda médica de seus assassinos, e esvaindo-se em sangue. Sentia-se cada vez mais fraco e murmurou aos fiéis seguidores que se encontravam a seu lado: filhos, vocês são tão bons para mim. Desejei apenas a paz. Que Deus perdoe os outros. Mussolini agiu depressa. Sabia que ao longo da fronteira da Baviera estava acampada uma legião de milhares de soldados preparados, com plena aprovação de Hitler, para ocupar a Áustria em determinado momento. Telegrafou ao general Bastrocchi, em Roma, ordenando que Suvic ficasse de prontidão. 4 divisões, quase 40 mil homens deveriam partir imediatamente para o passo de Brenner, que separava a Itália da Alemanha. Naquela noite, nos postos ao longo da fronteira, tropas alemãs podiam ouvir o ruído dos tanques, o tropel de soldados em marcha, as tropas italianas tomavam posição de batalha. Que venham agora. Ameaçou o Duce com firmeza. Mostraremos àqueles senhores que não devem brincar com a Itália. Foi o suficiente. À meia-noite, Hitler recuou. O despacho da agência de notícias alemã, que se rejubilava com a queda de Dulaus, fora retirado. Nova versão falava a respeito de assassinato, como se a questão fosse puramente austríaca. O put fora prematuro. Com Mussolini proclamando a independência da Áustria, juntamente com a França e a Grã-Bretanha, o Führer teria que aguardar outra oportunidade. O Duce teve, depois, que enfrentar a pior das tarefas. De um modo ou de outro deveria transmitir a notícia a Eloine Dulaus. Hesitou durante um momento, pensando deixar para fazê-lo na manhã seguinte. Rachel, no entanto, fortaleceu-lhe a resolução. Em meio à chuva que caía, com a esposa a seu lado, em silêncio, dirigiu o carro para a vila de Dulaus. Página 161 marco naquela noite, o sempre confiante Duce viu-se completamente confuso. Cansada, após um longo dia ensolarado, Frau Dulaus recolhera-se cedo, mas vestiu um penhoar e desceu às pressas a escada. Rachel também estava embaraçada, não encontrava palavras para dizer.
Quando o marido, em hesitante alemão, informou que o chanceler estava gravemente ferido, ela fez a única coisa que uma esposa e mãe poderia fazer em tal situação: segurou firmemente a mão da outra mulher. Seja como for, as frases entrecortadas do Dutcher e a pressão dos dedos de Rachel mostraram a ela as verdadeiras dimensões do pesadelo que a esperava. Começou a chorar baixinho e, quando Rachel a estreitou nos braços, sua dor irrompeu-lhe no corpo como uma onda que a envolvesse toda. Relâmpagos riscavam o céu acima de Rexione. As mulheres abraçavam-se e Mussolini, à parte, em silêncio, sentia-se contou mais tarde a Suvish sem meios de agir e completamente só.